E hoje o tema seria Desafios dos Projetos e Obras Sociais durante e após a Covid-19. Nós teremos conosco o Fábio Feitosa e o Marcelo Oliveira, que tem uma vasta experiência em conselhos municipais, estaduais, nacional também, com presidência, inclusive, de conselhos, e uma caminhada muito longa neste meio. Por favor, Fábio, passa o segundo slide. Nesse primeiro momento, a gente coloca essa imagem, agora da Páscoa, e foi a fala do Papa Francisco para os irmãos e irmãs dos movimentos e organizações populares. Nós entendendo que se encaixa, tem tudo a ver com o tema de hoje. O Papa disse, dentre outras coisas, que ele sabia que muitas vezes aqueles irmãos não eram reconhecidos adequadamente, porque para o sistema, nosso sistema atual, esses irmãos são verdadeiramente invisíveis. As soluções desse mercado que nós temos pujante em todo o mundo, não chegam às periferias e a presença protetora do Estado é escassa. Então, esses irmãos não têm os recursos para realizar as funções que são próprias do Estado. A gente vive exatamente isso. Nós estamos, por exemplo, aqui não só no Brasil, mas em todo o mundo, mas especificamente no Brasil, com várias ações emergenciais do governo. No início, o governo não tinha recurso para nada e, de repente, começam a surgir recursos de várias formas para as pessoas, para os desempregados, para os autônomos, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. São várias ações emergenciais, suspensão de trabalho, redução de carga horária e de salário, várias coisas acontecendo. Nós tivemos agora um reflexo também, que vai ter um reflexo, aliás, na questão social, foi o julgamento da ADIM 4480, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Foi julgado exatamente essa semana, onde alguns artigos da Lei 12.101, chamada Lei da Filantropia, eles são declarados inconstitucionais pelo Supremo. Dentre eles, aquele que exige bolsas de estudo, né? Uma bolsa 100% para cada 5 alunos pagantes. Esta ADIM também, diria, jogou por terra aquela exigência de que as obras sociais têm que ser 100% gratuitas. Ou seja, teve estas e outras mudanças que afetam diretamente, é claro, as obras sociais e educacionais também. Saúde, por enquanto, não foi mexida, não foi alterada, mas esse assunto da ADIM nós vamos trabalhar no dia 28 de abril. Especificamente a ADIM 4480 e os reflexos dessa ADIM no dia a dia das obras certificadas será trabalhado no dia 28 de abril. Hoje, coincidentemente, ou por providência também, o Evangelho do Dia, dentro da liturgia da Igreja Católica, fala da multiplicação dos pães. E nós estamos vendo exatamente isso. Agora, na prévia, o Márcio conversava com o Frei Marino sobre essa tendência de aumento das demandas sociais, e é o que nós estamos vendo. São doações cada vez maiores de cestas de alimentos e uma demanda também para recebimento desses alimentos. E Jesus nos mostra no Evangelho do dia de hoje que é necessário, sim, matar a fome desse povo, matar a fome desses irmãos e irmãs dos movimentos e organizações populares. Não podemos esquecer isso, perder de vista. E estamos também, fomos comunicados agora, nos últimos momentos aí, sobre a Advenia, que ligada à CRB Nacional, com projetos emergenciais, são projetos sociais emergenciais em função do atual momento. Então, as pessoas interessadas, as obras sociais interessadas, podem também fazer contato com a CRB Nacional através do e-mail projetossociais@crbnacional.org.br, em contato com a irmã Maria José, para tentar também aferir recursos para os seus projetos, ou seja, coisas que estão acontecendo dentro da nossa igreja também, não só no dia a dia, na porta da igreja, como também as instituições macro, né, lutando para isso. Ou seja, estamos num momento muito sério, muito crítico, sabemos todos disso. E, infelizmente, é lá na ponta da corda que as coisas se arrebentam, ou seja, na parte mais fraca. Então, em função disso, de tudo que vem acontecendo, nós vamos hoje, então, discorrer um pouco sobre questões sociais, questão de projetos, programas, e aí o Fábio e o Marcelo vão conduzir para a gente. Da mesma forma do que dos outros eventos Actes às 10,
Vocês vão elaborando as perguntas, colocando no chat, e ao final, daqui a 40 minutos, 45 no máximo, a gente começa a colocar as perguntas aí para que o Fábio e o Marcelo possam responder. Um bom trabalho a todos, um bom proveito a todos. Fábio e Marcelo, por favor, continuem o trabalho. Olá, bom dia a todos e a todas aí, para esse momento aí que vamos estar refletindo sobre esse tema. E aí, para começar, a partir da atividade que cada uma desenvolve, duas perguntas, né, para começarmos esse nosso bate-papo. Né, quais são os desafios encontrados nesse momento? Imagino, né, que são imensos os desafios que a gente encontra nesse momento, inclusive para poder recriar, né, nossas atividades. Mas também são desafios e, com certeza, estamos tendo ideias criativas, encontrando essas ideias para dar conta desse momento, né, desse momento de crise aí que estamos vivendo. Então, desafios e ideias criativas. Né? Eu acho que essa é a fala do momento, os desafios que encontramos e quais são as ideias criativas que vamos ter para esse momento. E depois, né, que passar também essa crise, né, esse diálogo que a Adilson trouxe aí, né, vamos precisar amadurecer cada vez mais os nossos diálogos com o poder público, né? Sabemos que eles são responsáveis pelas políticas públicas e que nós somos parceiros e que cada vez mais está aparecendo, né, a nossa importância, né, nessa parceria com o governo. Então vamos precisar, inclusive, rediscutir aí os nossos convênios, né, com o poder público. Então vai nortear esse nosso bate-papo os desafios e as ideias criativas, né, que nós precisamos nesse momento. E, mais uma vez, vamos precisar perceber também que as nossas obras sociais, nossos programas, nossos projetos estão inseridos dentro de um contexto de política pública muito mais ampla, né? Cada vez mais, e esse momento é mais importante ainda, para que a gente possa perceber isso. Estamos trazendo aqui dois artigos, aqui um da Constituição Federal e o outro do Estatuto do Idoso, para que a gente possa perceber a importância dessa política, desses programas, desses projetos que a gente desenvolve num contexto de política pública. Né? Nós não estamos sozinhos, né, nesse contexto, por isso precisamos pensar que nossas ações elas são muito mais amplas, né? Então, esse artigo aí 227, que nós já conhecemos, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é o artigo 227 da nossa Constituição Federal, o artigo 4º do ECA, para que a gente possa entender essa importância que cada ação que nós vamos discutir nesse bate-papo hoje, ela está inserida dentro desse artigo maior que é da nossa Constituição Federal. O outro é do artigo 3º do Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
E aí, do lado, a gente sempre vê que outros atores, nós vamos precisar cada vez mais estar junto com eles para que essa ação, esse programa, essa obra que a gente desenvolve, ela possa, de fato, né, ter uma causa mais efetiva na vida tanto da pessoa que estamos atendendo, como da família e também da sociedade. Como envolver, então, a sociedade nessa discussão? Acho que esse momento é importante para que a gente possa perceber isso. Já falamos aí, inclusive, aumentou nesse período o número de doações, seja doação de alimentos, seja de material de limpeza. A sociedade está se mobilizando, ou seja, a Constituição, no caso, os artigos da nossa Constituição, né, que é a responsabilidade da sociedade, se comprometer também com as nossas causas. E nós somos responsáveis para poder fazer com que isso, né, possa ser efetivado a partir das nossas ações. E aí o que a gente já está conversando, essas três palavras aí importantes das nossas obras sociais que nós desenvolvemos, das nossas ações, tanto política, programa ou projeto. As políticas nós sabemos que são ações continuadas, né? São as políticas que nós precisamos garantir: educação, esporte, cultura e lazer. Os programas ou projetos, eles precisam responder a essa política desenvolvida pelo governo e que nós, nesse caso, somos parceiros para efetivação, né, de uma política pública de qualidade para as pessoas, principalmente aquelas que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade social, que, na maioria das vezes, são as pessoas que são atendidas, né, nos nossos programas ou projetos. Então, a importância dessa discussão da política, né, da política pública, e entender que os nossos programas e projetos, eles existem para que a gente possa fazer com que essa política de fato aconteça, na parceria com os governos, para que ela possa ser efetivada. Ou seja, essa é a importância dos nossos projetos, nessa parceria com os governos, para que, de fato, a política pública seja efetivada com qualidade. E isso fazemos muito bem, né? A nossa história aponta da importância da nossa igreja, né, dessa parceria aí da política pública, da efetivação da política pública. Então, entendendo que o nosso projeto, seja aquele projeto pontual que nós vamos discutir aqui mais à frente, seja os programas que nós temos, eles precisam responder a uma política maior. E aí, a partir das discussões dos conselhos, né, que nós temos e participamos, fica mais forte ainda essa consciência de que essa política pública ela é de uma importância tanto do governo, que tem a responsabilidade, né, da promoção e de cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade social, e que nós somos grandes parceiros, né, instituições que fazemos esse trabalho lá na ponta. Uma reflexão aí para falar desse momento de desafios, mas também de ideias criativas, né? Tá esse desenho do lápis aí. Às vezes na vida aparentemente está tudo bem, até que o inesperado acontece. O importante é saber como agir, transformando o problema em oportunidade. Aquilo que a gente estava falando, né? Os desafios, nós precisamos encontrar, né, agora as ideias criativas para esse momento que a gente está enfrentando, né? Vamos sair desse momento mais fortalecido, com certeza. Bom, e aí nós vamos refletir sobre dois focos. Um é sobre obras, programas e projetos de atendimento direto, né? Aquelas nossas obras sociais, né, que fazem os atendimentos direto, ou ações e projetos de atendimento indireto. Aquelas ações que a gente faz de campanhas, né,
Esses são os dois focos do nosso diálogo, para que a gente, inclusive, possa descobrir as formas criativas, tanto no atendimento direto, como no atendimento indireto, né, às ações e projetos. E aí vamos, então, para as obras e projetos de atendimento direto. Quem trabalha aí, né, com crianças e adolescentes, seja em abrigos, em creches, ou trabalha com idosos, né, nas instituições de longa permanência para idoso, ou residencial geriátrico, né, as ELPIs, ou mesmo quem tem alguma atividade no centro de internação socioeducativos. Esse público que está, né, dentro dos nossos espaços aí das nossas obras sociais. Primeiro, precisamos, é claro, seguir as orientações dos órgãos oficiais quanto à limpeza, cuidado, a higienização. Temos hoje a Anvisa, que tem dado aí, tem informado, né, os protocolos, a divulgação desse material. Talvez seja um momento da gente utilizar essas ferramentas, né, essa que a AXA aí tá promovendo para o nosso encontro, para o momento de quarentena, e a gente está se capacitando, né, pensando nesse momento, mas quem sabe levar essas ferramentas para dentro desses espaços onde as famílias não podem ir visitar, mas quem sabe essa tecnologia nos aproxima a tornar mais humano, né, essas relações. De repente, nós sabemos o desafio, às vezes, na ILPI, de alguns idosos que não recebem as visitas, né? Quem sabe, nesse momento de tecnologia, seria uma forma, né, de aproximar essas famílias, né? Colocar, de fato, essas ferramentas a serviço, né, desse atendimento. Então, acho que essa é uma das ideias aí para a gente poder fortalecer nesse atendimento que a gente faz, né? Seja tanto na ILPI como também nos abrigos. A creche a gente sabe que não está funcionando, né? Em relação às creches, quem sabe não seja esse momento também da gente fazer esses kits de alimento, já que a gente recebe, né, esse recurso da prefeitura, né, quem tem esse convênio, ou mesmo a partir das doações, da gente fortalecer essa relação com as famílias. Né? As famílias não estão levando as crianças para a creche nesse momento, né, por causa da questão da segurança, né? Mas como é que nós podemos contribuir? A nossa obra pode contribuir para essas famílias com os kits de alimento ou algumas outras promoções que a gente possa estar fazendo, né? Então, dentro do atendimento direto, tem essas pontuações que a gente pode estar fazendo. Com certeza, não tenho dúvida, né? Vocês são muito mais criativos, têm muito mais ideias, e é bom que partilhe conosco para que a gente possa aprender essas ideias criativas e colocar em prática também. Nós temos também as ações e projetos de atendimento indireto. São aquelas entregas de cesta básicas, campanhas solidárias, né? Que esse momento, inclusive, fortalece mais. Né? Nós temos uma experiência, eu sou vicentino, e nós temos uma experiência aqui no nosso conselho particular, aqui em Santa Efigênia. Além da cesta básica que a gente entrega, a gente também tem outros cursos, né, que a gente promove para as famílias para trabalhar essa questão da promoção humana. Mas, claro, esse período está tudo parado. Mas, além de entregar a cesta básica, a gente tem feito outras campanhas, né, tanto de material de higiene, limpeza, e tem sido uma oportunidade de trazer as pessoas, os amigos, o pessoal do comércio do lado, a trabalhar essa ação solidária. Tem sido uma experiência muito boa, essa questão da campanha. E depois o retorno para eles, né, para saber como é importante. Fizemos, né, recentemente uma campanha também, porque além da cesta básica, tem a questão da alimentação. Então, final de semana, como oferecer uma alimentação, uma carne diferente, que foi também a nossa surpresa, não só
da campanha que nós fizemos para as pessoas doarem o frango assado, alguma coisa, tivemos o comércio aqui também que fez um desconto de 60%, né, no frango assado para que a gente pudesse oferecer isso para a família no final de semana. Então, quer dizer, esse momento nosso dessas ações, ele cria uma relação mais próxima com as pessoas, né, que são, inclusive, aqui do território. Então, é importante isso. Aqueles que oferecem alguns cursos, oficinas, nas diversas áreas, quem sabe também essa utilização dessa ferramenta. Né? Nós temos também aqui em parceria com a nossa paróquia, a Paróquia de Santa Efigênia, o curso de inglês. Né? E aí, nesse momento, o que a gente está fazendo é descobrindo essas ferramentas para as atividades online, né? As lives, né? Para que a gente possa possibilitar, né? Com que essa ação ela não pare, né? De alguma forma, e a gente tenha contato com essas pessoas. Então, vocês estão percebendo, e mais uma vez, quanto a gente consegue utilizar, né, nesse momento das nossas ideias criativas, né? E é claro, é o grande momento da gente fazer esse processo de informação, tanto das orientações dos órgãos legais de cuidado, como também dos benefícios para nossas famílias. Né? Aquelas que não têm acesso, como é que nós podemos ajudar elas a ter acesso a esses benefícios do governo, né? Tanto de cesta básica, material de higiene, né? Também como a questão dos recursos, né? Dos benefícios. Como é que nós podemos, então, usar esse momento, né? Das nossas ações, tanto dos projetos sociais, mas também do nosso atendimento direto, para ser esse braço aí de informação, de contato com as famílias. Então, é importante a gente estar utilizando desse potencial que nós temos para poder aí estar mais próximo, inclusive, dessas famílias, no sentido de levar informações. Né? O mais próximo é o de levar informações com todos os cuidados que a gente tem que ter. Né? Quem está com fome precisa de comida, né? Mas aí nós vamos, com todo cuidado, fazer esse processo da entrega de cesta, né? Com os cuidados que são exigidos aí. Então, nas ações e projeto de atendimento direto, são essas pontuações, né? Da importância que a gente precisa que a gente tem, né? Na vida dessas pessoas e também na comunidade para a gente trabalhar essa questão da solidariedade. Acho que é o grande papel nosso nesse momento. Bom, e aí a partir de algumas informações, né, que chegam até nós, no caso o da prefeitura, né, de Belo Horizonte, que está distribuindo as cestas básicas e kit de higiene. Então, como informar para esse público que está aí, né, chegar até a eles essa informação que eles têm esse direito. É claro que a gente vai ter que cada vez mais ver essas informações, né, checar essas informações, porque nesse momento tem muito fake news, né? Então checar com os órgãos, né, oficiais, mas poder divulgar para as pessoas os direitos que elas têm. Né? Esse é o momento, inclusive, da gente fortalecer a questão da cidadania, né? Não é nenhum favor que o poder público está fazendo, né? De fato, é um direito dessas famílias que passam por esse momento. Então, esse é um dos que a gente pode divulgar, né? E aí, com certeza, quem está em outra cidade, aí, em outro estado, pode estar fazendo essa divulgação. Bom, esses são os dados, né, que nós temos atualizados nesse momento, né, para a gente ver a gravidade desse momento, e a gente não sabe, né, quando vai sair dessa situação, precisamos nos fortalecer. Esse é o dado atualizado de ontem, 5h30 da tarde, do Ministério da Saúde, né, dos casos confirmados, os óbitos, né, essa situação aí do nosso país. É bom a gente sempre alertar para poder, né, fazer a campanha do fique em casa mesmo nesse momento,
sair com extrema, se tiver necessidade mesmo, mas esse é o quadro hoje da realidade do nosso país, viu? Pelo menos os dados de ontem à noite do Ministério da Saúde. Aí está da Câmara de Notícias, da agência, que fala da questão dos protocolos referente à limpeza, medição de temperatura, afastamento de casos suspeitos. Então, é importante que a gente esteja também antenado para a questão dos protocolos, né? Dessas informações, para que a gente possa divulgar e tomar os cuidados necessários nesse momento. Aí tem uma reflexão, de fato, aí da Isabel, né? Especialista em medicina física e ex-secretária nacional da promoção do direito da pessoa com deficiência. Pessoas idosas com deficiência e crianças que estão abrigadas, longe da supervisão da família e vivendo agrupadas, precisam de atenção do poder público, da Secretaria de Saúde. É preciso que as camas sejam separadas, que a higiene seja redobrada e que todos os cuidados sejam feitos na tentativa de dizer que nós somos humanos e que a vida de cada um, de cada uma, tem o mesmo valor. Então, cada vez mais a gente está sinalizando essa questão do cuidado, né, com o ser humano. Eu acho que esse é um momento importante para a gente reforçar. Sairemos desse momento, acredito, com um cuidado redobrado sobre a questão das pessoas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Com certeza estamos fazendo essa experiência. Bom, aí são duas notas técnicas importantes para o nosso trabalho, né, da Anvisa. A nota técnica 05, 2020, com as orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo coronavírus em ILPIs. Então, é importante que a gente, nesse nosso trabalho, tenha acesso a esses documentos e possa, de fato, seguir essas orientações, né, da Anvisa. Aí. A outra nota técnica é a 01, também desse ano, orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo coronavírus em instituições de acolhimento. Então, são os cuidados, tanto com os nossos colaboradores, quanto com o público que está sendo atendido. Né? Então, dois documentos aí importantes, dentre outros, né, protocolos que vão aparecendo aí que a gente precisa estar atento. Eu acho que esse é o momento da gente, de fato, estar atento a essas informações. Né? Bom, aqui tem uma reflexão, aproveitar o tempo que não tínhamos. Nesse momento, nós temos um tempo, né? Seja das nossas atividades, que alguns colaboradores estão trabalhando de forma revezada, ou que não estão podendo ir por causa dessa situação. Então, nós temos um certo tempo aí, né? Que nós não tínhamos, né? Nas nossas atividades do dia a dia, nós sempre entrávamos numa correria, né, do fazer, né, e acabávamos não tendo tempo para alguns momentos de reflexões. Então, quem sabe esse tempo que nós não tínhamos, que a gente possa estar agora contribuindo. Esse é o momento, né, que a ACS está possibilitando, né, que é para a gente estar fazendo reflexão sobre o fortalecimento de nossas ações. Mas quem sabe não é nesse momento que a gente pode criar um programa de formação para os colaboradores, seja nas políticas específicas sobre o público atendido, ajudando os nossos colaboradores a entender que o nosso trabalho vai muito mais além do que o atendimento ali no dia a dia, mas é uma política pública ampla que precisa ser reconhecida, é uma política pública que precisa cada vez mais estar integrada com as outras políticas, né, com os centros de saúde, com os CRAs, com os CREAs, com essa rede aí, com a educação, com essa rede que é muito mais ampla. Quem sabe nesse momento, para que nós possamos trabalhar esses temas com os nossos colaboradores, né, utilizando dessas ferramentas, mesmo que ele esteja em casa, né, possa estar discutindo
os temas, legislações, e aí com indicações de leituras, quem sabe nos fortalecermos nesse momento para quando voltarmos nossas atividades com ideias muito mais criativas, né? Então fica essa reflexão, né, para que a gente possa aproveitar esse tempo com os nossos colaboradores que não estão podendo ir para as obras, que elas possam estar dando essa contribuição nessa reflexão, possamos estar refletindo com eles isso. Quem sabe também não é nesse momento da gente poder construir ou fazer a revisão do nosso projeto político-pedagógico, do nosso plano de ação. Com certeza, nosso plano de ação vai precisar ser revisto, né? Com esse momento que estamos, momento atípico, né? É uma situação atípica para nós. Então, quem sabe não é esse momento para saber se o nosso projeto político-pedagógico, se o nosso plano de ação precisa ser revisto e aonde nós podemos fortalecer. O nosso projeto político-pedagógico, ele atende a essa dimensão de uma construção de uma política pública mais efetiva, seja no meu bairro, seja na minha cidade, seja no meu estado. Ela, de fato, está criando esse impacto. Nosso projeto político-pedagógico, ele cria esse impacto de diferença, de mudança na sociedade, né? Nós temos esse diagnóstico, de fato, se as nossas ações elas criam essas mudanças, de mudança de realidade dessas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, por uma situação diferente. Para nós, vicentinos, nós temos refletido muito isso, né? Entregar somente a cesta básica é assistencialismo, né? O que nós fazemos desse contato com as famílias, de contribuir, seja na área da educação, saúde, esporte, cultura e lazer, integrando essas políticas, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, né? Inclusive, um exemplo nosso, nós temos um grupo muito bom do Vicentinos Jovens que vão uma vez por mês entregar, não dar alimento às pessoas aqui na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. E aí, na conversa, o que a gente tem refletido é o seguinte: entregar a comida, ótimo, bater um papo com as pessoas é importante, né? Humaniza, talvez muito mais a gente, né, que estamos indo lá. Mas esse trabalho está sendo integrado com o pessoal que faz da prefeitura, que trabalha com a população de rua, né, com outras instituições. Como é que nós podemos fazer com que essa nossa ação vire, de fato, um trabalho integrado das políticas públicas? Entendeu? Porque se for só uma ação de ir levar, isso passa a ser assistencialismo. Você não cria mudança. Então, como é que tem sido isso nos nossos projetos? Não tenho dúvida de que nossas ações são importantíssimas, né? E cria esse impacto na vida das pessoas. Mas talvez esse seja o grande momento, né, da gente fazer a revisão, né? Ou quem não tem, seja o momento aí talvez de construir o projeto político-pedagógico, né? A ACS está aí, que pode dar essa grande contribuição também, ou a revisão desse plano de ação, né? Nosso plano de ação, de fato, ele é vivo, ele faz com que a vida aconteça dentro das nossas instituições e na vida das famílias também, né? E na vida das pessoas que estão próximas ao nosso projeto social. Qual que é o impacto do projeto que nós temos, da obra social que nós temos, com a vizinhança do lado? Nós estamos ajudando essas pessoas a entenderem que o nosso trabalho é um trabalho de fortalecimento da política pública. Talvez seja esse momento da gente refletir aí. E também, claro, pensar nas estratégias de sustentabilidade, né? Porque vamos voltar, né, com uma situação mais difícil, econômica mais difícil, né? Vamos vir com criatividades, né? Com certeza vamos voltar mais humanos nas nossas relações, mas vamos encontrar aí desafios para sustentabilidade. Então, é preciso aquelas pessoas
lá atrás, que nos ajudou em diversas campanhas, como é que nós podemos, nesse momento, sairmos dessa situação, trazermos essas pessoas para um diálogo diferente, inclusive de sustentabilidade dos nossos projetos sociais, né? E na parceria com o governo, né? Segundo a fala do Papa, lá do início, que o Adilson estava trazendo para nós, como vamos, de fato, dialogar de forma mais madura com o poder público, no conveniamento, né? Como vamos discutir essa ação, que é uma ação que é obrigação do governo e que nós somos parceiro e que, para isso, precisamos ter recursos para avançar no atendimento. A nossa criatividade no atendimento, ela vai precisar de recursos para que a gente possa, então, fortalecer nossas ações. Então, tem uma mudança aí no contexto de parceria com os governos, né? Precisamos ter diálogo diferente, né? Não são eles que pautam quanto vai ser, mas nós é que precisamos, então, a partir de um projeto político-pedagógico efetivo, que aponte a questão da promoção daquelas pessoas e da família das pessoas que nós atendemos e do plano de ação, a gente pode dialogar com o poder público de forma diferenciada. Eu acho que aí está o desafio para esse momento também. Bom, algumas estratégias aí para que a gente possa estar pensando na mobilização de recursos. Primeiro, essa mobilização aí da rede do território, né? São os comércios, né, que estão próximos de nós, né? São as instituições que estão próximas, né, que precisamos cada vez mais fazer ações conjuntas, né? E aí eu falo para nós mesmos, né, nós católicos que já temos essa experiência, mas talvez fortalecer essa experiência na nossa relação de ações conjuntas com as outras igrejas, né? Seja igrejas evangélicas, que a gente esteja mais próximo, seja com o pessoal, né, dos terreiros, né? Seja diversas instituições, né, espíritas que estão mais próximos, como nós vamos poder mobilizar essa rede para uma mudança de fato na vida das pessoas que estão próximas às nossas instituições, né? Com ações diretas, doações, mobilizações. Eu acho que mobilizar a rede do território é de fundamental importância. Nesse momento, mais ainda, né? E fortalecer, inclusive, essa rede que nós temos do território. Bom, como o Adilson já apontou, quando passar essa situação, o que eu estou vislumbrando? Nós vamos ter alguns órgãos e algumas grandes empresas que vão querer contribuir com esse momento, passando esse momento, né? Então, é o momento da gente ficar atento, né? Tanto para a questão dos editais, grandes empresas que vão contribuir, para que a gente possa garantir a questão da sustentabilidade e a ação efetiva das nossas obras e nossos projetos, né? O governo, com certeza, vai continuar sendo grande parceiro, mas nós vamos, com certeza, ter a parceria aí de editais, como esse que o Adilson já pontuou, que eu coloquei aqui, né, que são projetos, possibilidade de projetos emergenciais para atender situações de extrema necessidade junto às populações mais vulneráveis. Está o endereço aí, como também as grandes empresas, né, que nós conhecemos, sejam aquelas que, inclusive, nós compramos delas, né, às vezes a gente faz grandes compras nas minhas empresas, né, nossas obras sociais, a igreja como um todo, como também outras empresas que nós podemos, então, estar vendo aí essa possibilidade. Então, acredito que são essas dicas, essas informações, para que a gente possa aí agora trazer também as ideias, as criatividades de vocês nesse momento e a gente aí continuar o nosso bate-papo. Então, por enquanto, são essas informações para que a gente possa, então, estar dialogando aí. Ok?
Alô, Fábio? Oi. Nós temos algumas perguntas aqui Ok. e, como eu disse no início, pessoal, o Fábio é de grande experiência no meio, ele foi presidente do CONANDA no biênio 2009-2010, o Conselho Nacional de Direitos de Criança e Adolescente, e trabalha com a gente nessa assessoria, junto com o Marcelo, que está também com ele trabalhando, e junto com a gente, o Marcelo foi presidente do Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente, 2016-2018, aqui em Belo Horizonte. Então, estão enfronhados nesse meio, né? Não temos dúvida quanto a isso. Bom, teve uma pergunta aqui no início, alguém perguntou se receberia os slides dessa reunião. Como sempre, a gente vai disponibilizar, então, daqui a pouco, tá, toda essa apresentação para todos que estão participando. Então, já está tranquilo. Fábio, Marcelo, o que vocês sugerem quanto à participação e importância nossa, né, das entidades sociais, dentro dos conselhos de políticas públicas do município e estado? Isso é essencial, na visão de vocês? Ok. Já responde agora? Vai respondendo por Já pode pergunta? responder, pode. Beleza. Marcelo, você está aí? Estou. Você responde aí? Respondo. Bom dia a todos e todas. É uma enorme satisfação participar. Fico muito feliz. A minha formação inicial é na área de tecnologia. Depois eu fiz comunicação e comecei a trabalhar na área social. Sempre que eu vejo a tecnologia a serviço das pessoas, eu fico realmente emocionado e agradeço muito à AXE por possibilitar esse espaço para nós. Com relação à participação nos conselhos, é fundamental nós estarmos nos conselhos, porque esse nexo com a política pública, ele acontece a partir de deliberações do conselho temático, tanto o conselho do idoso quanto o conselho da criança e do adolescente, eles deliberam as prioridades para a política pública. Esse documento é encaminhado para o executivo. Então, o papel dos conselhos de direitos é estabelecer essas prioridades a partir do diagnóstico. Como o Fábio citou no início, esse diagnóstico ele vai esclarecer. Esse diagnóstico ele vai sinalizar quais são as prioridades para a política de um determinado período. Alô. E nós, enquanto instituições que desenvolvem um trabalho de complementariedade da política, é fundamental conhecermos, participar, apontar, contribuir na definição e também na execução desses programas e projetos. Ok, Marcelo. Importante, então. Fábio, por favor, pode tirar o compartilhamento de tela aí para ficar a possibilidade de ver todos agora? Tirar o slide. Eu gostaria de citar um exemplo, Adilson, nessas questões que Fábio colocou. Sim. Nesse momento, eu estou em isolamento social com algumas pessoas da família, do grupo de risco. São 6 pessoas idosas, sabe? Nesse desafio da convivência do dia a dia. E é muito interessante quando nós vemos as pessoas de uma época em que a tecnologia era muito simples, elas passarem a utilizar os recursos de tecnologia para aquecer o coração no contato com as famílias. Então, se nós vivemos hoje numa geração de crianças e adolescentes com o uso contínuo dessas tecnologias, e inúmeras vezes dentro das nossas casas temos o desafio de orientá-los nesse uso de tecnologias, nós temos, por outro lado, pessoas idosas que são resistentes a essas tecnologias. E, além disso, nós temos também um desafio posto em algumas técnicas de comunicação que as empresas usam para conhecimento do público, de, a partir de agora, usarmos cada vez mais esses recursos para comunicar com as famílias
que são atendidas pelas unidades sociais. Ok. Muito bem. Nós temos aqui mais 5 perguntas. Vamos lá, então. Aí, 15 minutos. Como que vocês avaliam, Fábio, também ou Marcelo, as iniciativas do governo federal quanto ao nosso público social? Fábio? Oi. Bom, só uma questão da pergunta anterior, da questão dos conselhos, mais dois pontos. Sim. Uma a questão de discussão nos conselhos da questão dos nossos convênios. Os nossos conselhos, alguns são deliberativos, então nós podemos levar os nossos convênios para humanizar mais ainda essa relação de discussão governo e sociedade civil. Então, a importância de participar nos conselhos. E a outra é que alguns conselhos têm recursos para financiar alguns projetos. Então, a importância da gente participar para discutir política pública, como o Marcelo muito bem colocou, a gente constrói, de fato, uma política pública de melhor qualidade nos nossos municípios. Ok? Em relação a essa outra pergunta, eu acredito que os governos têm feito algumas ações bem pontuais. Eu espero que isso se torne uma ação mais estruturada após esse momento. Mas eu posso dizer da questão do governo aqui do município de Belo Horizonte, a prefeitura tem trabalhado muito nessa questão, junto com o grupo da assistência social, desse momento da questão da alimentação, da questão da utilização dos recursos também para a questão de higiene e a questão também da questão de limpeza. Então, eu tenho percebido que o governo tem feito algumas ações. Isso o governo do município. Em relação ao governo federal, acho que temos um desafio muito maior, mas eu acho que essas ações que têm sido feitas, da questão desse fortalecimento nesse momento do recurso do Bolsa Família, é um pequeno ensaio. Eu acho que nós vivemos pequenos ensaios. Nós vamos ter que aproveitar esse momento para que depois, passando isso, a gente consiga ter ações mais efetivas, de um olhar para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ok, muito bem. Uma outra pergunta. Nós sabemos que aqui no Brasil, uma das dificuldades nossa com relação ao teletrabalho dos professores nas escolas públicas é tanto a dificuldade, às vezes, do professor, em termos de equipamentos e estrutura, internet, por exemplo, quanto também dos seus alunos. Nós temos um público socialmente bem vulnerável. Nos Estados Unidos, os veículos escolares estão indo em regiões onde a conexão é ruim e servem como antena de propagação do sinal. No nosso caso do Brasil, vocês conhecem alguma iniciativa em que o poder público tenha facilitado o acesso à internet? Eu não tenho nenhuma informação nisso. É uma ação, inclusive, que a gente tem percebido que o governo tem falado nas ações, na educação, à distância, nesse momento, para os alunos, mas eu, particularmente, não tenho. De repente, alguém no grupo aí, se tiver alguma informação. Eu também não conheço nenhuma iniciativa nesse sentido. A gente espera que surja, né? Outra colocação, Fábio ou Marcelo, além dessa possibilidade da CRB Nacional, junto à Advantage, em quais outras portas vocês acham que a gente pode bater neste exato momento? Marcelo, você quer responder? Olha, tem alguns espaços, Adilson, algumas plataformas, e demais participantes, algumas plataformas de editais, que são espaços bem interessantes, que têm se fortalecido no tempo
e onde você consegue verificar onde estão os recursos disponíveis para esse momento de pandemia. Não só para, né, eventualidades, mas nesse momento é o que eu conheço de mais acessível. Uma das plataformas que eu tenho muito acesso a ela é o Prozas. Eu penso que vale a pena consultar e identificar, porque a maioria dos recursos, eles têm, de fato, eles são via FIA, né? Via Fundo da Infância e Adolescência, e é um recurso que depende da deliberação dos conselhos, tem um outro procedimento que vai depender de cada município, como está a situação no município dessa tramitação dos processos. Agora, para além desses recursos que são públicos, tem também investimentos privados disponíveis nesses sites para esse momento de pandemia. Ok. Amarrando nessa. Talvez nesse momento, aí é uma proposta, inclusive, para a AX, né? Talvez nesse momento, o que nós precisamos, é claro, vai aparecer aí muitas oportunidades de financiamento, né? Vários editais, mas nós vamos precisar estar preparados, elaborar bons projetos. Então, quem sabe esse momento não seja aí da gente fazer uma formação nesse momento aí de elaboração de projetos e captação de recursos. É uma ideia. Sim, às vezes o dinheiro está sobrando, mas realmente faltam bons projetos. O Gilson Duarte, da Hospitalidade, colabora aqui dizendo que a Fundação Banco do Brasil está em aberto e busca instituições parceiras. Então, ficar atento nessas possibilidades aí do mercado, claro, né? Aproveitando a questão agora do recurso, né? Eu falar de tem plano de trabalho, muitos projetos. A pergunta é a seguinte: vocês acham que nós podemos utilizar os recursos das parcerias para ações emergenciais, por exemplo, produto de higiene pessoal, limpeza, diferente do que está no plano de trabalho, ou é um risco? Se não me falha a memória, vocês já trabalharam isso em uma das lives, né? Em relação à questão de escola. Parece que uma que eu assisti, vocês falaram sobre isso. É bom ter esse diálogo junto com o órgão que você fez o convênio, né? Para que depois não tenha nenhum problema legal. Então, é bom fazer esse diálogo, né? A questão de alimentação, o que a gente tem percebido é que algumas instituições estão fazendo, num caso, como recebe recurso para alimentação e não está tendo atividade, está fazendo kits de alimentos para entregar para famílias. Entendeu? Então, isso a gente já tem, eu tenho notícia de algumas instituições que recebem o recurso do governo para alimentação e fazem, então, esse kit. Então, nisso, eu acredito que é legal. Agora, as outras questões é preciso ter o diálogo com quem fez o conveniamento. Ok. Até porque no momento de pandemia e todos estão muito sensíveis à situação, tudo é válido, né? Passado o momento de pandemia, na hora de prestar as contas, aí começa a cobrança daquilo que é impagável, vamos dizer assim. É um risco, né? Você lembrou aí de uma das lives, realmente foi até um dos exemplos, é o padre Luiz Carlos de Manhumirim, que colocou essa situação. Não me lembro bem se o padre Marino também, parece que outro colocou do Sul, também tem acontecido essa ação socioassistencial junto às famílias. Isso é interessante, né? Claro que além do projeto Banco do Brasil, que está aberto aí, que o Gils colocou, a gente tem também o caminho junto às empresas, né? O Elvis lembrou aí, é sempre um caminho bom para tentar, o Fábio também reforçou aí, as empresas, muitas têm projetos continuamente abertos, né? Possibilidades de parceria. Bom, tem uma outra pergunta aqui, Fábio, dá tempo ainda, e o Marcelo. Como se assegurar que o poder público vá cumprir os termos, dada a atual situação? Vocês veem possibilidade disso ou é algo, vamos tentar? É como você disse, nesse momento de comoção, né, tudo é permitido, é bom fazer,
mas depois é preciso que as instituições, né, junto com a sua área aí jurídica, né, tenha isso tudo bem documentado, né, que as coisas possam estar documentadas, assinadas, né, para que não tenhamos surpresas depois, né? Tudo que tiver documentado a gente está assegurado. E consegue se defender, né? Muito bem. Bom, nós não temos aqui mais uma pergunta, mas já estamos quase no nosso horário. O endereço Marcelo colocou aí para todos, né? www.prosas.com.br. Interessante também. E o da Fundação do Banco do Brasil, que o Gilson Duarte lembrou também, ela é específica para esse momento do Covid, né? Então, é algo realmente que surgiu em função do momento, como a CRB Nacional também, através da Advent. Muito bem. O Frei Marino, ele colocou um ponto aí, não é uma pergunta, mas cabe também, diria, nesse encerramento nosso, nesse caminhar para o encerramento, né? O Frei Marino coloca, os desafios foram bem colocados. O desafio é a questão das políticas públicas saírem fortalecidas politicamente, embora, por ora, as políticas neoliberais estejam em questionamento, mas o que virá não sabemos. Não é um exercício de futurologia, mas eu diria que nós, como cristãos que somos, é um exercício de fé. É agir, confiar, rezar e agir. E registrar, como o Fábio lembrou aí agora, para que a gente não seja pego de surpresa. Em nome do Axis, então, antes de passar a palavra final para o Fábio e para o Marcelo, nós agradecemos pela presença de todos e de todas, neste mais um momento nosso de Axis às 10. Como eu disse, teremos sobre a ADIM, especificamente a 4480, no dia 28 de abril, e nós continuaremos mandando para vocês as programações. É o momento de estarmos juntos, como a gente tem falado desde o início. É o momento de estarmos do lado para fortalecer, de sermos cada vez mais parceiros, para que a gente possa sair, como já foi citado por vocês, mais fortalecidos desse momento que está tão trágico para todos nós. Aquele número de mortes ontem, não que não tínhamos ainda assustado, mas foi surpreendente. Mais de 300. Não quer dizer que aquilo vai ser um dado diário, mas também não sabemos. Foi o dia de ontem, hoje é outro dia. Então, vamos continuar agindo, confiando e rezando. Eu passo a palavra para o Fábio, para o Marcelo também, para os seus agradecimentos finais. Ok, eu agradeço essa oportunidade, Axis, parabenizo a Axis aí por esse momento aí, né, que vocês estão possibilitando para que a gente possa estar se fortalecendo. Essa é a grande ação. E quanto mais humanos nós formos nesse momento, mais conseguiremos dar conta dessa situação e voltarmos fortalecidos para os nossos trabalhos, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos. Valeu, obrigado. Quero agradecer também a oportunidade de trocar essa experiência com vocês, aí, oportunidades pela Axis. Dizer o seguinte, durante o período no Conselho, nós sempre buscamos lá trabalhar a convergência. Nós, enquanto organizações da sociedade civil, precisamos ter conhecimento político, mas buscarmos a convergência, que aí juntos somos mais fortes nesse debate, nesse enfrentamento e propostas. Propostas que, de fato, que nós atendemos, mas que estejam sempre alinhadas com as políticas públicas. Muito obrigado, que saiamos fortalecidos aí desse período. Amém. Um grande abraço a todos, são 11 horas e a gente para por aqui, tá bem? Qualquer dúvida, mande por e-mail para a gente continua essa comunicação. Um abraço a todos e um bom final de semana, um santo final de semana.